Boa noite. Boa noite. O nosso tema é Jesus, o Mestre, o modelo e guia. Utilizamos como bibliografia o livro Há 2000 anos atrás, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e esta obra é de Djalma Arbou, A Dimensão Humana do Cristo, e esta outra também é a Dimensão Psicológica do Cristo. Ele andou pelos caminhos da terra, desprovido de qualquer apego, consideração ou aplauso. Ensinou a excelência da mensagem do amor no grau superlativo. Ele exemplificou as belezas naturais, comparando-as com a do reino dos céus, fazendo dessa forma um elo divino entre o céu e a terra. Ensinou-nos a respeitar as coisas da terra para que pudéssemos também um dia amar e respeitar as coisas do alto. Sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo, é o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão, da desesperança, da falta de amor. Busquemos agora Jesus e sempre, porque só assim estaremos caminhando ao encontro daquela paz, daquela felicidade tão almejada por cada um de nós. E nós vamos falar um pouco sobre aquele que nos foi ofertado como modelo e guia para estar ao nosso lado. E o convite é para olharmos para Jesus, mentalizá-lo à nossa frente e percebermos os aspectos que estão fugindo da nossa compreensão, o que está escapando da nossa visão, das nossas mãos. É um modelo brilhante de perfeição, enviado por Deus, cuja missão na manjedoura simboliza a humildade, a simplicidade, a transformação amorosa da humanidade. Ele veio intensificar e acelerar o processo evolutivo da humanidade. E a cada Natal que é celebrado, significa que um momento de renascimento de Jesus em nossos corações, isso é, no coração de cada criatura, através do amor e da caridade. Jesus é retratado como governador espiritual da terra, que desce à condição humana para ensinar o sublime amor. Jesus é o maior intermediário entre Deus e a humanidade, servindo de guia supremo aos habitantes do orbe terreno. E Allan Kardec, ele nos esclarece que o homem Jesus se constitui o molde de conduta moral, o modelo de perfeição espiritual, para que todos nós tenhamos condições de nos aproximar da perfeição relativa. Toda vez que a nossa conduta ela estiver plena, repleta de caridade, de perdão, de beneficência, de indulgência, de amor, dentro dos parâmetros da linha de Cristo, é sinal
que nós já estamos nos aproximando do Mestre, dessa perfeição que um dia nós alcançaremos. Já sabemos que o nível de maturidade espiritual que nos encontramos já nos permite compreender que Jesus se constitui o modelo e guia para a humanidade. E a doutrina espírita, ela nos esclarece que é a mais pura expressão da lei do Senhor, das leis divinas, das leis morais. E essas leis morais, elas são cósmicas. Elas estão assentadas em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, que representa a pedra fundamental da humanidade. Não são leis morais da Terra, são leis que vigoram em todas as galáxias do universo. Cada planeta tem as suas galáxias, tem os seus cristos, tem os seus movimentos religiosos totalmente uns dos outros e totalmente diferentes dos da Terra. E o ensino de Jesus é a expressão mais pura da lei moral universal, sendo ele o ser mais evoluído de todos que tem aportado aqui na Terra, de todos aqueles seres que foram enviados pela divindade para reencarnar no nosso planeta. Por isso que Allan Kardec diz que é o Espírito Divino o animal. Deus Todo-Poderoso, incorpóreo, soberanamente justo e bom, se manifesta através de Jesus. E o Espiritismo possui uma missão educativa. Tem uma função de educação das almas, isso é, a educação moral, aquela capaz de formar novos caracteres, de formar novos e salutares hábitos nos homens, de mudar o nosso comportamento. Por essa razão que o Espiritismo nos apresenta Jesus como modelo e guia, um modelo de conduta moral, um modelo de caracteres morais, um modelo de hábitos salutares, de comportamento espiritual impecável. Isso é, em completa harmonia com as leis do universo, puro e simples, repletas de amor e de caridade. E é desse guia que nós estamos falando, que nos conduz pelas mãos e que muitas vezes tropeçamos e nos vemos no chão. Ali está junto a nós, acolhendo-o em seus braços, envolvendo-nos na sua ternura, aconchegando-nos ao seu regaço, para que tenhamos forças de continuar o nosso processo evolutivo. Nesta caminhada, nesse processo educativo, em direção à formação de novos caracteres individuais, é um guia que nos acompanha permanentemente nesse processo de transformação moral, para que possamos aprender a nos amar, a domar as nossas más inclinações, a controlar as nossas emoções, formando novos hábitos, fazendo escolhas mais acertadas. Cada um de nós precisa seguir o Nazareno, estarmos conectados ao WhatsApp de Jesus,
atento às redes sociais, às publicações do Mestre, permitindo-nos envolver na sua luz, nas suas mensagens que descem das altas esferas aos planos inferiores da Terra, pois os seus caracteres é que o torna modelo e guia para os povos do orbe terreno. Na Revista Espírita de 1868, tem uma mensagem do Espírito Lacordaire que Kardec colocou na revista. Ele dita essa mensagem a respeito de Jesus, fazendo referência ao seu estado evolutivo, no ano de 1862, em Paris. E ele vai dizer sobre Jesus que ao lado de Deus estão numerosos espíritos, todos chegados ao topo da escala dos espíritos puros e que merecem ser iniciados nos desígnios de Deus. São espíritos que têm um conhecimento total. Nós não temos acesso a esse saber, a nossa inteligência não alcança esse patamar. Precisamos ainda muito estudar, muito evoluir até aprendermos a amar. Ainda não está esse conhecimento disponível para nós, a esses planos divinos de Deus para com a criação. É só os seres iluminados que têm acesso a essas informações. Essas entidades são os executores dos planos superiores. Eles são os agentes da vontade de Deus. Eles têm essa missão e são chamados de Cristos. Chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Portanto, eles têm missões especiais. Constitui-se um grupo de Cristos. Os Messias são espíritos, e são espíritos superiores chegados ao mais alto grau na hierarquia celeste. Atingem, depois de muito trabalhar e evoluir, uma perfeição que os torna seres infalíveis, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação, em missão, em qualquer orbe, eles são perfeitos. É o caso de Jesus quando aqui esteve. Essa é a magnitude da caminhada com Deus que Jesus possui. E é fundamental procurarmos entender o comportamento, as atitudes, as palavras, os caracteres morais dos nazarenos que podem ser moldadas por cada um de nós. Por cada um de nós podem ser colocadas em práticas no nosso dia a dia, na nossa existência aqui na Escola Terra. Vamos copiar Jesus, vamos imitá-lo, vamos segui-los. Afinal, seguimos tantas estrelas da vida terrena, por que não seguir essa estrela de grandeza maior? Que o objetivo da evolução espiritual é aproximar a nossa conduta da conduta do Mestre. Por isso que ele é o nosso modelo e guia e nos conduz nessa grande estrada do aperfeiçoamento moral.
quando foi apresentado a Jesus o menino lunático, e depois de libertá-lo por seu gesto de amor incomparável, os discípulos em particular indagaram ao Mestre por que nós não podemos curá-lo. E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé, por causa da vossa imperfeição. Vejamos, queridos irmãos, o quanto ainda nós precisamos trabalhar as nossas mazelas, até para impor as mãos num gesto de ternura ao nosso irmão do caminho. Jesus é o máximo em estado total de comunhão com Deus. Isso é, ele conseguiu ao longo de bilhões de anos de evolução, ele provou a fidelidade a Deus. E em outros bilhões de anos de evolução, ele desenvolveu a comunhão intrínseca com o Pai. Quando o Espírito atinge esse nível crístico, ele se torna uma inteligência divina agregada a Deus. Então, acontece aí a comunhão indescritível que se torna o ser representante de Deus no mundo. Em O Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec também vai falar a respeito da evolução moral de Jesus. E nessa questão, depois de indagar os iluminados, eles esclarecem que a pureza moral de Jesus sabemos que ele entabulava com uma relação muito especial com o Criador. Ele dizia a ponto: eu estou no Pai e o Pai está em mim. O Espírito de Deus o animava, o encorajava, o impulsionava e adiante. A confiança no arquiteto do universo de Jesus em relação ao Criador era total. Nós às vezes vacilamos diante das provas, às vezes até duvidamos um pouquinho da proteção do alto. Antes de entregar-se ao suplício, Jesus orou o dia inteiro. E quando ele estava no Calvário, naquele momento derradeiro, que ele via que a hora se aproximava, ele disse: Pai, seja feito a tua vontade. E entregou-se nos braços do Criador. Os homens de pouco amor o maltrataram. Como o espírito é dotado de livre-arbítrio, ao fazer as suas escolhas que a vida e o viver lhes convida, pode ou não seguir as leis morais, ou tomar decisões que se resumem na lei de amor, na lei de justiça, na lei de caridade, ou persistir nos desenganos até que sejam despertados para a realidade do espírito imortal. Às vezes o recurso pedagógico é a dor. A dor é aquela grande mestra que nos faz parar, que nos faz buscar esse Cristo interno para nos libertarmos do atavismo e sairmos de um verdadeiro inferno. No entanto, o livre-arbítrio
No entanto, dotados de livre-arbítrio, às vezes acertamos ou não, de acordo com os desígnios divinos. Prejudicamos ou auxiliamos os nossos semelhantes. Geramos danos ou benefícios aos outros. Mas sabemos que determina a lei divina que toda vez que nós causamos prejuízo ao outro, que nós sejamos responsáveis pela reparação. E que toda vez que nós criamos desequilíbrios, distúrbios no universo, que sejamos responsáveis pela reharmonização. A lei divina, ela é de responsabilidade. Ela não é de culpa, não é de condenação, é de responsabilização. É uma lei educativa que nos coloca novamente na estrada do bem. E uma das marcas do caráter do Cristo era a alegria, era a ternura. Tende bom ânimo, dizia Jesus. Eu venci o mundo ao se deparar com o leproso. A tua fé te curou, referindo-se à mulher que sofria de um fluxo de sangue, ao coxo, ao aleijado. Levanta-te, anda, segue a vida, toma o teu catre. A mulher pecadora, vai, não peques mais, siga o caminho da renovação, deixe tudo para trás. E como nós nos relacionamos com aqueles que compartilham a existência conosco? O quanto de amor, de compreensão, de empatia dispensamos a eles todos os dias. Como nos posicionamos frente a certos desafios, nós já conseguimos agir em relação aos outros sem julgamento, sem emitir um parecer sobre o seu comportamento. Jesus não é apenas um mestre entre outros, é o caminho, a verdade e a vida. Com a sua vida de caridade, de renúncia, nos ensinou a segui-lo, deixou-nos o roteiro para encontrarmos a felicidade. O homem é feliz quando ele segue as leis divinas. Ele é infeliz quando ele se afasta dela. Uma das lições marcantes que ele nos deu foi servir sem esperar recompensa, guiando-nos pela fé, guiando-nos pelo amor, pela esperança, pelo trabalho no bem, pelo exemplo de humildade e de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sigamos as pegadas do Mestre, se ficarmos tristes na nossa caminhada. Jesus é o farol que ilumina a nossa travessia pelo mar da vida. O que temos feito das lições do Mestre, do seu Evangelho? Ali estão gravadas as máximas do Cristo. Naqueles tempos em que, estando Jesus diante de Pilatos, ali era o poder divino frente ao poder temporal. Pilatos indaga-o num breve diálogo: és o rei dos judeus? E o Cristo responde com uma outra pergunta profundamente: dizes isto de ti? Ou porque ouviste falar de mim pelos outros?
De onde vêm os títulos que nós atribuímos ao Mestre? Por que nós chamamos Jesus de o Mestre, o Senhor, o Divino Benfeitor? Qual é o valor que damos para essa figura incomparável em nossas vidas? Será que é algo que nasce assim de nós verdadeiramente, do nosso coração, ou de uma relação profunda com esse ser iluminado? Ou é algo que simplesmente nós repetimos porque ouvimos falar, porque está na obra da codificação, está no livro dos Espíritos? Vamos pensar um pouquinho nisso. Como está a nossa relação com o Divino Amigo? Já nos encontramos algum momento nos braços de Jesus? Aquele acolhimento, aquele aconchego, aquele bálsamo para curar as dores da nossa alma. Já encontramos em Jesus o fortalecimento da nossa fé? Já vemos nele o Divino Pastor que nos guia pelos caminhos da luz e da ascensão espiritual? E para concluirmos a nossa exposição doutrinária, vamos trazer uma passagem de um momento inesquecível da vida do Nazareno. Trazemos da obra 2000 anos de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, um pequeno trecho do relacionamento do Mestre com Públio Lentulus. Públio era um senador romano no século I, quando Jesus esteve na terra encarnado. O senador, ele era um homem arrogante, ele era um homem poderoso, ele era um homem orgulhoso. Para ele, aquela ideia de Jesus do Nazareno ser o nosso mestre parecia absurda e inconcebível. E ele fazia de tudo para estar atento às pegadas do mestre, para achar algum argumento, talvez colocá-lo na prisão. Ele não aceita a atitude da sua esposa Lívia em se converter aos ensinamentos de Jesus. Públio estava, naquela ocasião, com a filhinha Flávia, de 4 anos, adoentada. Ela sofria de tuberculose. E apesar de todo o tratamento dos melhores médicos do reino, ela não melhorava. E vendo a filhinha que a cada dia se definhava, ele se entristeceu diante da ineficácia da medicina terrena. Seu coração adoeceu. E num determinado momento de extrema angústia, ao entardecer, o senador volta para casa e tenta conversar com a filha para animá-la, para verificar se ela tinha forças ainda para sorrir. E ele aproxima-se da pequena e diz: minha filha, buscarei tudo o que quiseres para vê-la feliz. Ele achando então que ela pediria algo agradável, algum agrado material, a menina respondeu ao senador, para o espanto de todos: papai, eu quero o profeta Nazareno. Públio Lentulus baixou os olhos diante do pedido da filha amada,
A esposa que assistia de longe na companhia da escrava ficou feliz e esperançosa. Talvez aquele pedido pudesse converter aquele coração tão endurecido. Mas Públio, ele havia prometido à filha que traria aquilo que ela pedisse. Volta-se para a esposa e diz: olha, não se empolgue tanto assim, não. Elas baixaram os olhos em profundas reflexões. Ele, então, mergulhado no seu orgulho, espera que o dia se vá. A noite chega. As pessoas todas vão se retirando das ruas, dos seus afazeres, recolhendo-se nas suas residências. E quando ele percebeu que as ruas estavam sozinhas, vazias, para não ser visto, para não ser reconhecido, procurando o Nazareno por alguma rua perdida, ele sai assim, um tanto desnorteado, envolto em questionamentos, em pensamentos confusos, sente o coração perdido num abismo, e quando ele percebe, ele envereda para a região do lago. Começa a sentir um desconforto e a refletir sobre a vida. Percebe-se então envolvido numa energia diferente quando seus pés transitam em torno do lago. Eis que de repente os seus olhos fitaram a figura incomparável de Jesus. Senador, por que me procuras? Jesus sabia do sentimento daquele coração orgulhoso que estava ali sofrendo diante dele, mas muito teimoso. Públio não conseguia articular uma palavra diante do Nazareno. Não veio buscar o homem de estado superficial e orgulhoso. Veio atender às súplicas de um coração ditoso e oprimido. Veio atender o pedido de um coração que não é arrogante. Um coração que já sabe amar. Sim, a fé e o amor da tua mulher levarão a cura àquele serzinho amado, a tua filha que está acamada. E a menina se restabeleceu. E assim agradecemos a esse mestre Nazareno por tantas lições que ele nos deu. Muita luz, muita paz, assim seja. E vamos fazer uma singela prece, rogando a Deus das alturas e a esse divino Mestre, que nos envolva na sua luz, na sua ternura, que nos estendam as mãos nos momentos difíceis de provas e expiações, que se faça presente em nossa caminhada. Somos tão pequenos, seres ainda descrentes dessa jornada. Fortalece o nosso espírito para prosseguirmos a nossa jornada, procurando os teus passos na areia, para que um dia possamos encontrar a luz. Abraça-nos nesse instante, ó Mestre Jesus. Muita luz, muita paz, assim seja.